contava histórias, eu conheci filhos de escravos, histórias de causos que diziam, de antigos fazendeiros, de assombração. E a curiosidade era saber de onde surgiu Campos Novos. E a matéria História que eu estudava, no meu curso em 1982. E trabalhei ali que eu aprendi a ler documento antigo, a fazer o restauro. Quando eu retornei para Campos Novos, eu fui trabalhar na Itinerante. Aí foi em 91, eu comecei lecionando na Itinerante, mas ao mesmo tempo conhecendo o interior, as famílias do interior de Campos Novos. Então foi uma época muito produtiva, porque ali eu entrei em contato com as famílias mais antigas, dos distritos, né? E eu cheguei e comecei a trabalhar no arquivo histórico. Então, a história de Campos Novos começa com os indígenas. Até tem o projeto de salvamento arqueológico realizado como uma ação mitigatória do impacto da usina Campos Novos, que foi feito um trabalho muito bom de resgate. Se nós formos considerar Campos Novos na época final do século XIX, nós vamos ver que os caingangues habitavam aqui, os chopens, dizem até também os guaranis. E o que não podemos dissociar da história de Campos Novos, a herança dos primitivos habitantes, dos indígenas. Eles já viviam aqui, viviam da caça, da pesca, da coleta, faziam alguma cerâmica, usavam a pedra para fazer suas ferramentas. Esses indígenas foram chamados de bugres. E quando os primeiros tropeiros passaram por aqui, isso início do século XIX, final do século XVIII, já havia pessoas que passavam por aqui e conheceram esses campos que foram bastante usados e atrativos para o desenvolvimento da pecuária. As primeiras fazendas foram conseguidas através de títulos de posse. Uma das mais antigas, a Fazenda Velha, a Fazenda do Umbu, a Fazenda Bom Retiro, a Santa Cruz, a Fazenda da Entrada, a Fazenda Triunfo, a Fazenda São João. Então, todas conseguidas através de títulos de legitimação. Então, também nós não podemos esquecer do mosaico étnico-cultural que deu origem ao que é o Campo Novense, uma mistura de etnias. Ele foi, sim. Freguesia, o que quer dizer? Paróquia. A paróquia de Campos Novos foi criada em 1854, junto com o distrito, porque não se criava um distrito sem ter sido criada uma paróquia. Era questão do Estado junto com a religião, né? A religião oficial do Império. Nós estamos falando da época imperial, era a religião católica. Então, em 1854, foi criada a freguesia, a paróquia de São João Batista dos Campos Novos e o distrito, com o mesmo nome. Este distrito pertencia a Lages até 1869. Passou a integrar o município de Curitibanos. O que nós podemos falar é a questão que Campos Novos, o primeiro prefeito foi o coronel Manuel Ferreira da Silva Farrapo. Teve esse título porque ele teria lutado na Revolução Farroupilha. E uma prova é a questão aqui perto, entre a divisa de Campos Novos e Curitibanos, tem o Capão da Mortandade. Também não podemos dissociar da história de Campos Novos a questão dos monges que passaram por aqui. Primeiro, São João Maria de Agostinho, que teria desembarcado em Sorocaba em 1844. Aí teve também o São João Maria de Jesus, que passou já no final do século XIX. E foi esse que deixou as crendices que iria acontecer a Guerra do Contestado, iria acontecer que as matas iriam ser destruídas por gafanhotos de aço. Aí iria acontecer uma guerra sangrenta, um dragão cuspindo fogo iria passar por essa região e daí ia acontecer a Guerra do Contestado, né? Que a Guerra do Contestado tem tudo a ver com a história de Campos Novos também. Por quê? O monge José Maria, que se chamava Miguel Lucena Boaventura, lá pelo final de 1911, início de 1912, ele veio para cá, curou a dona Ambrosina, que era esposa de um coronel de Campos Novos, o coronel Francisco Rodrigues de Almeida. Ele curou a dona Ambrosina, que estava bem adoentada, tinha tido um filho, e ele conseguiu dar um chá e curar. Aí reacendeu toda a crença e é onde surge um reduto. E ele vai para Curitibanos, depois de Curitibanos, ele segue para Irani, aonde acontece a primeira batalha.
quando houve o acordo, que se acabou a Guerra do Contestado, né? O que vai acontecer? Eles começaram a introduzir as pequenas indústrias. E dali tinha alambique, tinha tafona, onde se fazia, né, a cachaça, tinha a tafona, se fabricava farinha. E o comércio também se intensificou. Nunca esquecendo que a importância do tropeirismo, que foi o que promoveu todo o conhecimento dessa região, que São João Maria teria dito que haveria um tempo muito rastro e pouco casco aqui nessa região. Segundo a história oral, isso significa o quê? O que aconteceu depois que as serrarias vieram, desmataram, foi introduzida a agricultura moderna. Rastros de tratores, coletadeiras e pouco gado, que é a nossa realidade hoje, né? Podemos esquecer da usina Campos Novos, que o trabalho arqueológico e de valorização da história regional foi uma ação mitigadora, uma compensação pelo impacto da usina, né? E a usina trouxe progresso. E quanto de dividendos, né, ela está retornando para a região? Uma coisa era antes da usina e depois da usina a população aumentou. E um fato que é essencial, que foi muito bom para Campos Novos, a criação da comarca em 1894. A nossa comarca é a 4ª comarca, né, criada na província. Então, são fatores que contribuíram imensamente para o desenvolvimento. Na minha opinião, eu acho que falta para nós camponovenses é valorizarmos mais a nossa terra e também a questão de não ter medo de empreender. Olha, Campos Novos com 136 anos podia ter feito muito mais que foi feito hoje. Nós temos o privilégio, nós estamos numa altitude privilegiada para se fazer semente. Nós não temos que produzir grão, nós temos que produzir semente, que agrega valores. Nós temos que mudar isso. Nós temos que exportar não o boi berrando, não o grão in natura, e sim o produto. Nós temos que buscar indústria. Para buscar indústria, nós temos que buscar o conhecimento. Para buscar conhecimento desde da própria escola, fazer a formação daquele que está na escola, para ser um cidadão que ele tem direito, mas também tem deveres. O privilégio de tudo que nós estamos numa coxilha fantástica de linda. Então tudo que se faz aqui aparece. Enquanto em detrimento dos outros que estão nos vales, é complicado, difícil e mais caro. Mostrar o que é Campos Novos. Essa existência de Campos Novos, que muito poucos conhecem. Se nós não sabermos de onde que viemos, não vamos saber para onde vamos. Nós temos tudo para crescer. Tudo. Basta nós querermos. Só isso. O que nós temos de bom em Campos Novos? Temos muita coisa de bom. Poucas coisas não são boas. Essas poucas nós podemos melhorar. Olha o privilégio que nós temos na topografia de Campos Novos. Para quem curte a natureza, para quem curte a beleza, nós temos aqui um clima fantástico. Nós temos os índices pluviométricos ótimos. Atrair indústria tem que ter o funcionário, tem que ter profissional. Como é que a indústria vai se instalar aqui se não tem aí? Então vamos gerar profissional. E depende de nós. Depende de nós. Nós como camponovenses. Aqui é um paraíso. Campos Novos é um paraíso. Olha a amizade. Sai na rua, te cumprimento. Quanto vale isso para você? Qual é o teu sentimento de você ser bem recebido? Campos Novos é berço do contestado, é berço dos tropeiros, é berço da Estrada de Ferro São Paulo, Rio Grande. Campos Novos começou sua história com muita luta, muito trabalho. Nós temos também aqui um esporte, uma cultura fantástica, que é o tradicionalismo. Eu amo Campos Novos por causa dessa riqueza cultural, essa diversidade. Aquele que usa bombacha usa o respeito, não tem drogas. Se sente uma família, agora tem que curtir a tradição, o nativismo. Nativismo, aquele que tem uma mensagem bonita para uma família, que traz as lembranças, se tem saudades. Quem que fala em família hoje?
Olha, o maior bem que existe no mundo é a família. Família não só da herança genética, a família em torno onde se vive. Vai na rua para caminhar, você vê contato, alegria. Campos Novos é a minha família. Tenho paixão, amor por aqui.